contexto é um contexto muito sério. Eu meditando nesse texto desde o dia que o nosso irmão nos fez o convite, o Espírito Santo clamava ao meu coração e ardia muito forte, porque esta palavra é uma palavra muito profunda e muito tremenda. Vou lhe explicar por quê. Ezequiel, ele tem uma chamada muito complexa na sua vida. Deus tinha um projeto na vida de Ezequiel, mas o homem também tinha um projeto na vida de Ezequiel. Se você pegar o capítulo 1, você vai ver que Ezequiel era filho de sacerdote, e por ser filho de sacerdote, naturalmente ele iria seguir os passos do seu pai. Então ele está sendo preparado, ele está sendo instruído, ele está sendo lapidado para ser um sacerdote. Diga comigo, sacerdote. Sacerdote. É interessante você compreender que a função do sacerdote é uma função difícil, mas é uma função física. Por quê? Porque a função do sacerdote era pegar o sacrifício do homem, pegar a súplica, presta atenção, olha para mim, pegar a súplica, o pedido, a oração do homem e levar a Deus. A função do sacerdote era pegar o que o homem precisava apresentar a Deus, era como sacerdote. Ele entregava ao sacerdote e o sacerdote apresentava a Deus. Na ótica humana, Ezequiel está sendo preparado, lapidado, instruído para ser um sacerdote. Mas Deus tinha outro projeto para Ezequiel. Deus tinha outro plano para Ezequiel. Aleluia. E a Bíblia diz que vai chegar o momento em que Deus vai chegar a Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, eu te escolhi para ser profeta. Vou repetir. Deus, Aleluia, Deus. Ezequiel, que estava na ótica humana, sendo preparado para ser sacerdote, e Deus disse: eu vou te usar para ser profeta para Israel. A diferença nesta situação é que o sacerdote apresenta e leva o homem a Deus, mas o profeta vai pegar a mensagem de Deus e trazer ao homem. Aleluia. Entendeu a diferença? O homem, o sacerdote, pega o homem e leva para Deus, mas o profeta vai ouvir de Deus e passar para o homem. O ministério de Ezequiel não é fácil, porque profeta hoje é um meio de lucrar. Vou lhe dizer por quê. Porque os profetas hoje vendem profecia. Então é natural, é muito comum ver profetas profetizando a troco de status, posição, e há aqueles que ainda vendem a profecia. Meu Deus. Há aqueles que ainda usam de artifícios malignos para transmitir uma mensagem que supostamente é de Deus para alguém. É muito comum hoje você abrir a rede social e tá lá uma live e alguém dizendo: ponha o teu nome aqui no comentário que eu vou lhe dar uma profecia. E por incrível que pareça, existem muitas pessoas que vão por esse caminho. Esses dias eu estava vendo e aí daqui a pouco aparece o nome lá, fulano de tal. Ei, fulano de tal, a tua vida está assim, está assado, está assim, está assado. Aí aparece outro nome: ei, fulano de tal. E cadê Deus nesse negócio? Eu não acredito nisso. Aí Ezequiel vem para ser profeta. E quando Ezequiel vem para ser profeta, pastor Romualdo, ele vem para profetizar para um povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Deus escolheu para ser a sua nação. Um povo
seguinte maneira: a Bíblia diz, não é ilustração humana, é a Bíblia que diz. Deus pega Ezequiel pelos cabelos, levanta da terra e mostra o templo. E a Bíblia diz que quando ele olha para o templo, prostituição há no templo, há idolatria no templo, há mulheres e homens se prostrando a deuses pagãos no templo do Senhor. E o capítulo 8, versículo de número 6 diz que Deus olha para Ezequiel e está falando: Ezequiel, olha o que eles estão fazendo para me tirar de dentro do meu santuário. Aleluia, Deus. Olha como é sério isso, irmão. A prática do povo de Israel era para tirar Deus de dentro do santuário. Meu Deus. Você entende por que da minha preocupação? Porque o contexto é uma semana pentecostal. Eu vim aqui para baixar no plano. Mas vamos ter Aleluia, Deus. É, Jesus. o povo de Israel estava agindo, travando, praticando coisas que estavam fazendo Deus sair da sua casa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. No capítulo 9, você vai ver Deus falando para o profeta, dizendo assim: olha, eu vou enviar os meus representantes. E ele designou um homem vestido de linho fino, e ele disse: pega esse tinteiro que você carrega e sai marcando em Israel aqueles que não se corromperam. Olha aí, Deus. É forte. Apesar do povo todo estar totalmente voltado para o pecado, a ponto de querer expulsar Deus de dentro da sua própria casa, Meu Deus. ainda existia um povo que não se corrompeu. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória. A Bíblia diz que aquele homem Amando e sai, decantar abraçou. e a ordem seguinte é aos outros homens dizendo: Oh, aleluia, vai, Jesus. toca em todo o povo de Israel, mas aqueles que tiveram a marca que o homem de linho te marcar, esses vocês não tocam, porque esses não são contaminados. Meu Deus. O problema dessa palavra, ou melhor, o que a gente tem nessa palavra é que o povo de Israel está praticamente todos contaminados. O povo de Israel está praticamente todos pervertidos. Todos abriram mão da comunhão com Deus, da intimidade com o Espírito Santo. A igreja em Israel está falindo. E apesar de haver alguns que não se contaminaram, a maioria é de pessoas que estão totalmente voltadas ao pecado. E por incrível que pareça, a nossa atualidade mostra que estamos no mesmo patamar do povo de Israel naquela época. Porque quanto mais o tempo passa, mais pessoas estão se distanciando da presença de Deus. E Deus está marcando alguns que ainda não se meteram, que ainda não se corromperam ao pecado. Eu tenho certeza que eu falo para alguém assim nessa noite. Aleluia! Deus está falando para você: não se venda, não se corrompa, porque eu ainda estou marcando aqueles que são meus. E na hora do juízo, você que estiver marcado vai ser poupado pela misericórdia do Todo-Poderoso. Mas o tempo em que vivemos é o tempo de cada vez mais pessoas longe da presença de Deus. Verdade, Eu Jesus. fico pasmado, obreiros da casa do Senhor, em ver pessoas que há tanto tempo caminham com o Senhor, É, Deus. pregadores do Evangelho, anunciadores de boas novas, mulheres de círculo de oração, mulheres de consagração, moças, rapazes, jovens, que a cada dia que se passa, o inimigo vem encotando nos seus laços, e quanto mais a gente ora, mais parece que a igreja está se distanciando da presença de Deus. O povo hoje é preocupante, irmão.
Deus está nos guardando. Está nos guardando. Deus está nos guardando, sabe por quê? Porque Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas por causa dos escolhidos, aleluia, você é escolhido nessa noite. Você é escolhido nessa noite. Por causa dos escolhidos, ele disse: eu abreviaria o tempo, porque senão até os escolhidos seriam enganados. É tempo de voltar à presença de Deus, irmão. Meu Deus, É aleluia. tempo de buscar a face do Senhor. É, Pai. É tempo de se humilhar na presença de Deus. É, Jesus. É tempo de buscar a presença do Senhor. São 15 anos da semana pentecostal. Se não me engano, na terceira e na quarta vez, eu não me lembro. Mas eu tenho certeza que durante esses 15 anos muitas pessoas esteve aqui que hoje não estão no nosso meio. Talvez Aleluia, Deus. talvez se afastaram. Verdade, Talvez Jesus. voltaram atrás. Mas é porque o tempo está passando. E por incrível que pareça, muitas pessoas não acreditam, mas eu tenho certeza que nós ainda acreditamos que Jesus vai voltar. De fechar as brechas. É tempo de abrir mão do pecado. É tempo de dar valor à presença de Deus. É tempo de se humilhar e de se humilhar e nos pôr debaixo da potente mão de Deus. E ao seu tempo, Ele vos exaltará. Nós chegamos no capítulo 10. E o versículo 2 é o versículo que se... Aleluia, Deus. Esse é um versículo alegre. Porque o avivamento está explanado nesse contexto. Enche as mãos de brasa. Joga sobre a cidade. Aleluia. Só que se você estudar um pouco a palavra, É verdade. essa palavra não é de avivamento. Essa palavra é de juízo. Eu vou repetir. Este contexto não é de avivamento. Verdade. Este contexto é de juízo. Deus está dizendo: olha, o povo está corrompido. O povo está se afastando da minha presença. Enche as mãos de brasa. Juízo. E joga sobre a cidade. Sentença. Aleluia, Deus. Se você vê o texto, fala da glória do Senhor. A glória do Senhor que está em volta dos 4 seres, dos 4 querubins. E é tão magnífico esses seres, esses querubins. A Bíblia diz que eles têm corpo de homem. 4 rostos. O rosto de homem, o rosto de leão, o rosto de boi e o rosto de águia. Eles têm 4 asas. E do lado deles há uma roda que gira. Olha que ser. Por todo o seu corpo eles são tomados de olho, todo o corpo. E as rodas que andam com ele também têm olhos por todos os lados e ela gira constantemente. São 4 querubins. Em cima desses querubins há um firmamento, há um assoalho, um piso. E em cima desse piso há um trono, e a semelhança do que está sentado no trono. É a semelhança do Deus do trono. Se você lê o contexto, é de causar lágrimas no nosso coração. Porque o contexto diz que aquela glória que estava dentro do templo sai, senta sobre os querubins e vai para fora do templo. Aleluia, Deus. Ezequiel está olhando aquilo e de repente aqueles querubins começam a subir e a ir embora. Porque o pecado dentro do templo é tão grande que a glória de Deus não suporta habitar no mesmo lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. É uma profecia que se cumpre, sabe aonde? Segunda Crônica,
tão pecaminoso, está tão voltado ao pecado, que Deus permite Nabucodonosor destruir totalmente a cidade de Israel, Jerusalém, e levar o povo cativo. Abençoa, Deus. Olha que coisa. O que me intrigou é que Ezequiel está vendo a glória de Deus. Aleluia! Quando na verdade Deus está distribuindo sentença sobre o seu povo. Ezequiel está vendo a glória de Deus. Aleluia. Quando Deus está julgando Israel. Oh meu Deus. Aleluia, Deus. Glória, glória. Glória. Hoje pela manhã eu estava em oração no meu quarto falando com Deus sobre esta palavra. E o Espírito Santo falava no meu coração dizendo: não há como ver a glória de Deus se não aceitar o juízo que Ele tem preparado. É verdade. Meu Deus. Aleluia. Há pessoas que vêm para dentro da igreja. Eu posso pregar. Fica à vontade. Há Aleluia. pessoas que vêm para dentro da igreja. Aleluia, E glória o a pastor não Deus. pode falar. Não pode. É assim mesmo, E Jesus. ele, ó. Aleluia, Jesus. Há pessoas que estão aqui dentro hoje. Que estão. Esse é o penúltimo dia. Que estão essa semana toda aqui. Que já falaram em Glória a Deus. que já pularam no manto. Ui. Sapatearam no poder. Aviãozinho, freninha no alto. Mas lá em casa só Deus sabe como que é a vida. É forte, No Jesus. trabalho ninguém consegue nem identificar como crente. Eu sabia que o glória diminuiu. Meu Deus, aleluia. Lá no trabalho ninguém consegue olhar e falar: ali vai o servo de Deus. É verdade, Jesus. Os parentes olham para ele e falam: ser crente como ele? Meu Deus. Israel! Isaías capítulo 1 diz: Deus olha para o povo e o povo continua indo para a igreja, pastor Romão. O povo continua indo sacrificar. O povo continua indo para as festas, para os eventos anuais que Deus tinha determinado para o povo. Aí Deus olha para aquele e fala: eu estou farto. Eu não aguento mais essa adoração da boca para fora. Aleluia. Sabe por quê? Porque avivamento não é só dar, correr, pular e falar aí. É verdade, Jesus. É, papai. Alguém precisa olhar para mim e ver que dentro de mim há um Deus Aleluia, Deus. que me purifica, Glória a que Jesus. está nos preparando para ir morar com Ele no céu. Quem quer ir morar com Ele no céu? Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Eu olhando para esse texto, eu fui ver o cumprimento da profecia de Ezequiel. E quando eu chego no capítulo 36 de 2 Crônicas, eu não vou abrir porque a gente não vai ter tempo. Mas você vai ver que Nabucodonosor, ele vem 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes ele vem para saquear Israel. 3 vezes ele vem para dominar Israel. E a Bíblia é clara. Na primeira vez que ele vem, ele pega 10.000 jovens. Nessa leva, vai Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel para Babilônia. Aleluia, É glória nessa a leva Deus. que vai. E quando eu comecei a ler esse contexto, o Espírito Santo falava no meu coração dizendo: sabe por que Nabucodonosor veio a primeira vez e levou os jovens de Israel? Levou 10.000 jovens. Porque quando ele tira a juventude, ele está tirando a força. A Bíblia diz: com os velhos está a sabedoria, mas com os jovens está a... Força. Vocês estão querendo me gravar? Aleluia. Com os velhos está
Sabedoria. E com os jovens, Força. o inimigo representado em Nabucodonosor, ele vem dentro do templo Israel, que é você e que sou eu. E a primeira coisa que ele tira é a força do crente. Aleluia. Pastor Romualdo, com todo respeito, o senhor é mais antigo do que eu. A gente via um tempo atrás que nada era empecilho na igreja vir pro culto. Verdade. O crente antigamente, antes de ir no médico, vinha no altar e pedia oração. Hoje ele até vem no altar, mas ele acaba a oração e já está perguntando onde tem um médico aqui perto. É assim mesmo, sem fé. É forte, Jesus. O tempo onde o crente passava a prova, oh, claro que passava. É Não como nós. Que a gente verdade. não sofre nada. É verdade. A gente não sofre nada. Aleluia, Jesus. Se você pegar os heróis da fé, Paulo, Tiago, João, esses dias eu falava na igreja. Sabe qual foi a preocupação de Pedro na hora de morrer? Ele foi preso e ia ser crucificado. Se fosse nós, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer para não morrer? Nega Jesus, a gente negaria. Aleluia. Pedro, alguém disse, aí Pedro, vai negar Jesus ou nós vamos te crucificar? A preocupação de Pedro, só não me crucifica como o meu Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário, eu não mereço morrer como ele morreu. Inverte a minha cruz e põe de cabeça para baixo. Aleluia, Deus. Tiago foi decapitado, irmão. Aleluia, Jesus. Atos 16, Paulo recebe uma visão de Deus falando, vai para a Macedônia. Chega lá e ele prega para uma moça, ganha ela para Jesus. Prega para outras pessoas, liberta uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E sabe o que ele ganha? Uma quarentena de chicotada. Em praça pública. Depois é jogado numa prisão. Acorrentado, e a Bíblia diz, acorrentaram ele num tronco com os pés e as mãos. Por exemplo, se você ler um pouco da história, você vai ver. Era um tronco, mais ou menos nessa altura, com quatro argolas, duas de um lado e duas do outro, para prender o pé e as mãos. Era nessa altura, não era sentado num banco de sofá como esse. Aleluia. Glória a Jesus. Preso! Mas quando dá meia-noite, alguém fala, vamos murmurar? Vamos não, vamos orar. Vamos orar. E Silas, vai eu. Canta, Silas. E Silas começa a cantar. E a Bíblia diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a louvar e cantar. Aleluia. Mas o nosso Deus é um tempo onde o inimigo das nossas almas tem tirado a nossa força. É um tempo onde os crentes não têm mais força para orar. Verdade, Onde os Jesus. crentes não têm mais força para orar. Aleluia, Deus. Não tem mais prazer em estar no centro do Glória, nosso glória, baixura. Por quê? Não é legal, é cansativo. Uma semana de culto direto não dá, não tem como. Eu tenho que curtir a minha vida, eu tenho que cuidar da minha casa também. E Deus está falando, eu preciso de esforço, eu preciso de... Ah, meu irmão, meu inimigo, sutilmente tem tomado a força de muita crente nesses últimos dias. Sutilmente tem tirado a força da igreja da atualidade. A igreja da atualidade não consegue mais convencer o pecador, sabia? É raro. Alguém o pecador que está convencendo o cristão. É raro o dia que tem uma alma aceitando Jesus. Verdade, Depois Jesus. de receber o Espírito Santo, na primeira mensagem que ele pregou, ganhou 10 mil para Jesus.
segurar. Nós não temos mais força para isso. Mas a gente encontra força para falar, ó, rapaz, no ônibus indo para o trabalho, isso acontece muito. Rapaz, eu fui no culto hoje, meu Deus do céu, o pastor parece que estava maluco. Deus. Veio aquele rapaz lá da Praia Grande, começou a falar um monte de coisa lá que eu não entendi nada. E eu estou aqui até agora tentando entender o que está acontecendo naquele culto. E os não crentes do lado ouvindo falando nessa igreja do povo. Porque se quem está lá dentro não consegue entender, imagina eu que não sei o que acontece. Aleluia! Glória a Deus! A gente não estuda mais o evangelho, irmão. Sabe o que é evangelho? A Bíblia diz que é evangelho. A palavra evangelho é boas Novas. Será que você não tem um milagre na tua vida para contar? Glória a Deus! Tem uma bênção que Deus te deu nesses últimos dias para contar. Eu tenho. Aleluia, Deus. Pode contar um para ver se te anima um pouco. Aleluia. Semana passada eu viajei com o nosso pastor presidente para Minas Gerais. Estava lá em um bar. E de repente a minha esposa me liga e fala: filho, eu não sei o que está acontecendo com o Eliabe. Eliabe só chora e está enfermo e está ruim aqui o negócio. E eu estou em Minas Gerais, o que eu posso fazer de lá, irmão? Orar. Aí daqui a pouco eu ligo em casa, ela não atende. Quem atende é a minha filha pequena, a Carlinha. Eu falei: filha, cadê sua mãe? Sua mãe foi pro pai, a mãe foi pro hospital com o Eliabe. O Eliabe está ruim, não sei o que está acontecendo, ele só chora, está muito gripado, congestionado. E eu falei: Senhor, eu estou lá. E a gente deitou, e eu deitei no quarto mais um obreiro, e eu fiquei quietinho, porque o obreiro estava cansado, eu também estava muito cansado, eu falei: não vou nem ajoelhar. Mas virei para a parede. Oh, glória. Aleluia! Aleluia. Parede. É forte, Falei: Jesus. Senhor, eu estou aqui fazendo a tua obra. E eu preciso do Senhor mais dos meus lá. Aí a pouco eu ligo pra minha esposa, eu falei: e aí, filha, tá tudo bem? Ela disse: tá, nem precisou passar pelo médico, ele acha. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus ainda é Deus que faz milagre na vida de quem crê. Aleluia, Deus. Na segunda visita de Nabucodonosor, que eu já começo a encerrar. Na segunda visita de Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele vai, leva mais um grupo de pessoas, Oh, Jeremias Espírito Santo. e outros profetas, vai nessa leva, olha para minha gravata, Aleluia, Deus. vai nesse grupo, só que ele é mais audacioso. A Bíblia diz que ele entra no templo. Ele entra no templo de Jerusalém. E ele pega os utensílios do templo e leva embora. Aleluia, Deus! Ah, pastor, normal, ele levou os utensílios do templo, só que cada utensílio tem um significado. É verdade. O templo era dividido em 3 partes. Quantas partes? 3. Diga comigo: átrio, Átrio. lugar santo, Lugar e santo. santo dos santos. Santo dos santos. Para entrar no templo ele tem que passar pelo átrio. E no átrio tem 2 utensílios importantíssimos. Primeiro, o altar do sacrifício do holocausto. Primeira coisa que ele leva, porque tudo no templo era de ouro, era de bronze, de prata. Aleluia. E ele arranca o sacrifício de dentro do templo. É por isso que o crente não quer mais orar ultimamente. Porque isso é sacrifício. Aleluia, meu Senhor! É por isso que o crente não levanta mais de madrugada para orar, porque isso é sacrifício. Eu sou criado em monte. Quando eu era pequeno, meu pai falava: segura no pescoço do papai. Eu ia nas costas dele e ele gateando no monte, ali no Jacuí. E nós subíamos o monte, descíamos de manhã e a glória do Senhor era tremenda. Mas o crente hoje, porque surgiram muitos teólogos aí, muitos camaradas estudados, que diz que não precisa dessas coisas para Deus mostrar o seu poder. Mas foi assim que a igreja cresceu. E por que está mudando agora? Meu Deus. Vocês
Forte, Um pouquinho Jesus. sobre a história do círculo de oração que você nem sabe como que é na sua igreja. Se você souber um pouquinho da história, você vai saber como ele foi criado. Sabe como? Quando uma mãe viu a filha que era muda e surda, ela falou, o médico desenganou, não tem mais como. Ela falou, Deus, eu preciso orar e Deus vai fazer o milagre. Ela reuniu 7 irmãs e foram orar para Deus fazer o milagre na filha. E no 7º dia, a criança estava falando e ouvindo para a glória de Deus. Sabe que hora era o ciclo de oração? Das 9 da manhã às 5 da tarde. E você não vem das 2 às 5. É, Jesus. Para a igreja das 7 às 9. Verdade. Aleluia. Das 7 às 9. E olha que o círculo de oração lá era círculo de oração. Hoje a gente canta, a gente prega, a gente louva, tem um grupo de coreografia, tem isso, tem aquilo no círculo de oração para atrair o povo. Mas naquela época era das 9 da manhã às 5 da tarde, orando o povo. Aleluia, Deus. Pastor, o senhor está muito saudosista, não é, mano? Eu tenho 30 anos só. Eu peguei o final do avivamento nessa última hora. Mas o que eu peguei é que me sustenta de pé até hoje. Porque eu acredito que o nosso Deus é um Deus. Porque ainda tem poder de operar no nosso meio quando Ele quer. Só que a igreja precisa aprender a sacrificar. Meu Deus, é forte. A igreja precisa aprender a adorar a Deus, gente. Aleluia. Joel, ele disse: Rasgai o vosso coração. As nossas roupas. É, Jesus. se aparece, não agrada a Deus. Ele está olhando para cá para dentro. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. É um sacrifício. E aí ele vai para o seguinte, para o próximo item. E o próximo item era a bacia de purificação. Aleluia. E ele começa, ali era onde os sacerdotes iriam se purificar para poder oferecer o sacrifício. Ele tinha o sacrifício e ele também tinha a bacia da purificação. E você pode perceber que na última hora da igreja, o que está faltando para os crentes é pureza. O que tem de crente maldoso, irmão? O que tem de crente que maquina mal? O que tem de crente que não está nem aí pro próximo? Eu não vou me deter porque senão eu não consigo terminar. Aleluia. Aí ele entra no lugar santo. Tem vários utensílios no lugar santo, mas 3 me chamam a atenção. Candelabro. Presta atenção, olha pra cá. Aleluia, Deus. Candelabro. Candelabro era o instrumento que iluminava o templo por dentro. Ele arranca o candelabro. O que é o candelabro? O salmista disse: luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Aleluia. O candelabro tem uma representação de indicar o caminho. Presta atenção, olha para mim, por favor. O candelabro tem como uma simbologia do item que vai indicar o caminho. Andar dentro desse salão. Aleluia. Acesas, É fácil. fácil. Jean, Sim. apaga ele. É Vai difícil. arrancar o dedinho no banco. Vai bater a cara na coluna. É. Porque a luz foi tirada. Aleluia. Glória a Deus. E o salmista disse que a lâmpada para os pés dele era a. Palavra. E o que mais se vê são eventos. Quando revelar a melhor hora para a palavra. Aí dá 20 minutos. Desse jeito eu fui pregar no lugar. Fui pregar no lugar. Cheguei no lugar, tal, aquele movimento, aquela dança e coreografia, e o conjunto tal, e o conjunto tal. Eu olhei pro relógio 9h40. Meu Deus. Vou pregar o que é esse. Aí você está
parte, vamos ouvir a palavra. E aí eu fui humilde, cheguei lá, peguei uns minutinhos, peguei a palavra do Senhor, fui embora para minha casa. Sabe por quê? Porque está acima de templo, que a lamparina já foi tirada, por isso que Aleluia, Deus. tem muito crente, irmão. Eu não vim aqui envergonhar ninguém como Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas tem muito crente que já não valoriza mais a Bíblia. Tem muito crente, eu não sei aqui, mas lá na Teológica tem uns crentes. Maravilhoso, Vocês vão aleluia. lá, o bicho pega. Que nem leva mais a Bíblia para casa. Não, lá a Bíblia fica banho. Aleluia. Aleluia, Deus. Jesus foi fiel, aleluia. Estou na igreja. Porque não tem mais prazer em meditar a palavra. E buscar o conhecimento de Deus. Deus maravilha, aleluia. A igreja de Bereia era uma igreja que cresceu por quê? Porque Paulo, quem estava pregando? Paulo. Paulo não estava pregando. Mesmo assim, os crentes estavam consultando a Bíblia para ver se tudo aquilo que ele estava falando era verdade. Era Paulo, hein, irmão? Hoje tem uns pregadores modinhos aí que vem com chavões, trazendo uns revelamentos e umas profetadas que de Bíblia não tem nada. E a igreja abraça, sabe por quê? Porque não tem palavra. Segunda coisa, dentro do tabernáculo, ele tira a mesa dos pães, Aleluia. a mesa dos pães era um lugar onde se colocava os alimentos que eram para o sacerdote. Aleluia, Deus. E a palavra ela indica o caminho, mas ela também sacia a fome de quem precisa ser saciado. Aleluia, Deus. E o terceiro item que ele vai mexer tem um véu. Do lado de dentro é um lugar santíssimo, e do lado de dentro só tem a arca da aliança e os querubins em cima dela. Mas na frente do véu, no lugar santo, tem um altar chamado incensário. E o incensário representa a oração do crente. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia! Eu preciso falar alguma coisa sobre Glória oração? a Deus. Fale, meu irmão. O que eu vou falar? Ô, glória. Me dá glória não, Jesus. Aleluia, Jesus. A gente não busca mais. É verdade, Jesus. Talvez, nesses decorrer desses dias, houve alguém batizado com o Espírito Santo, houve alguém renovado que falou em línguas, mas isso deveria ser algo cotidiano em nosso meio. Verdade. Aleluia, meu Deus. Glória, glória ao teu Os nossos filhos deveriam ser ensinados. Olha, filho, você não pede carrinho, você não pede bicicleta, você não pede celular, nem videogame, nem tablet. Você pede batismo com o Espírito Santo. Eu falo para minhas filhas: busquem o Espírito Santo. Glória, aleluia, Jesus. Eu fui batizado com o Espírito Aleluia. Santo. Com o Espírito Santo três Glória a vezes. Deus. Aleluia, Jesus. Meu desejo era ser batizado nas águas. Já falei isso com os irmãos, eu acho. E meu pai falou para mim: eu só te batizo nas águas quando você for batizado com o Espírito Santo. Aleluia. E a partir daquele dia, minha oração é: Senhor, me batiza, Senhor, me batiza, Senhor, me batiza. Deus, olha aí, aleluia. Passou um ano e meu pai fazia um batismo por ano. Era na festividade de novembro, congresso de irmãs, e ele era 3 dias, sexta, sábado e domingo. Os que iam batizar faziam a confissão de fé na sexta, e no domingo de manhã ia para o batismo nas águas. Aleluia. E eu passei o ano inteiro, irmão, eu subia a monte todo sábado. Sem mentira, sem exagero, era todo sábado eu estava no monte. E a minha oração era: batiza, Senhor. Aleluia! Batiza,
sexta-feira, primeiro dia da festividade. Aleluia. Estava triste. Glória a Deus. Porque eu ia ter a confissão de fé e eu não ia poder fazer porque eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo ainda. Eu lembro como hoje foi um cantor. Ele cantou e pregou. O nome dele é Jacinto Labareda. Alguns devem conhecer. Jacinto Labareda começou a cantar aqueles corinhos. E a igreja começou a louvar e adorar. E aquela unção, aquela glória, aquele fogo foi tomando. E eu triste, cabeça baixa, porque eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Daqui a pouco estava todo mundo pulando no mistério, falando de línguas. E eu, sentado, eu ajoelhei. E eu só conseguia chorar. E eu senti quando alguém botou a mão na minha cabeça e falou: Senhor, batiza com teu Espírito Santo. Naquela hora, irmão, o Espírito Santo veio dentro de mim. Eu abri mão da presença do Espírito Santo. Nos últimos dias o inimigo tem tirado da vida de muitos crentes o altar do incenso. O incenso representa a sua oração. É por isso que os crentes aleluia. É por isso que os crentes não são mais curados de enfermidade. É por isso que você não é mais cheio do Espírito Santo. Qualquer motivo para você deixar de vir para o sabe por quê? Porque o incenso, a oração não está subindo a presença de Deus. Aleluia. Mas crente quando ora, sabe como é que Deus recebe a oração do crente? Eu imagino Deus sentado no trono. Glória. Aí vai chegar na cabeceira daquela. Entra no teu quarto. Dobra o teu joelho, fecha a porta. Não é Facebook. Aleluia, Deus. Oh, Deus Santo. Jesus. Nabucodonosor é tão audacioso que ele vem tirando de dentro do templo eu e você. Ele tira o sacrifício, ele tira a pureza, ele tira o alimento, a palavra que alimenta, a palavra que ilumina. Ele tira a oração do crente quando você menos espera.
Ele invade o santo dos santos. Aleluia, Deus. Arranca o altar que representava a presença de Deus no meio do povo. Aleluia. Por isso que tem tanto crente vazio da glória de Deus, porque a presença já foi. Aleluia. Nabucodonosor vem tirando a presença de Deus da vida de muitos crentes. E antigamente, irmão, Aleluia, Deus. o inimigo era tirar você dentro da igreja. Hoje ele não precisa tirar você. É verdade. Ele deixa você morto aqui dentro. É verdade, Jesus. Aleluia. Paulo Aleluia. capítulo 11, na leitura da Santa Ceia. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Dormir aqui é morto. Aleluia. Por quê? Porque não destina o corpo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na terceira vinda de Nabucodonosor, sabe o que ele faz? Ele destrói o templo de uma vez por todas. E agora eu queria que você reclinasse a cabeça. Lembrasse comigo. Nesses 15 anos, quem que você não está vendo aqui no nosso meio que está Aleluia, afastado? Deus. Quantas pessoas já não estão mais aqui no nosso meio, estão no mundo? Quantas pessoas estão jogadas no lamaçal do pecado? Não resistiram à provação, não resistiram às batalhas, não resistiram às lutas. Aleluia. É porque Nabucodonosor destruiu o templo por completo. É porque Nabucodonosor conseguiu tirar a presença de Deus. Aí você fala, pastor, eu lembro dos que foram que não estão aqui, mas o que eu posso fazer para ajudar? E eu encerro aqui. Aleluia, Deus. Glória. Israel foi levado para a Babilônia. Jeremias profetizou que aquele cativeiro ia durar 70 anos. Quantos anos? 70. Aí Daniel, capítulo 9. Tu vai entender o teu papel aqui hoje. Aleluia! Daniel, capítulo 9 diz: eu, Daniel, estava lendo a Bíblia. Ah, meu irmão, sabe por quê? Porque quando tem palavra, Deus revela o seu desejo. Aleluia, Deus. Irmão, é Bíblia. Glória a Deus. Não estou inventando. Daniel estava lendo o profeta Jeremias. Está lá. Eu estava lendo o profeta Jeremias. E eu entendi. Aleluia, Deus. Que o nosso cativeiro ia durar 70 anos. Só que já estava chegando o tempo. Aleluia. Os 70 anos já estava chegando. E o povo de Israel estava na mesma maneira. Sabe o que Daniel fez? Aleluia. Eu vou te ensinar o que você deve fazer nessa noite. Aleluia, Deus. Daniel entrou no quarto. Glória! E ele foi orar ao Senhor. Glória! Aleluia. E a Bíblia diz que a oração dele era: Senhor, pecamos contra ti. O teu povo abandonou a tua presença. O teu povo abriu mão do teu Espírito. Aleluia. Merecemos estar na tua presença. Aleluia, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É extremamente de Daniel, porque Daniel está na Babilônia, sendo uma ferramenta de Deus, usado naquele lugar. Então ele não tinha por que pedir perdão por nada, porque ele estava sendo instrumento de Deus. Mas ele entendia o sofrimento do seu irmão. Aleluia. Ele também, e que havia uma promessa sobre todos eles. Aleluia, Deus. Verdade. Senhor, perdoa-nos. Tenha misericórdia de nós. Oh,
Oh, glória a Jesus. Senhor, há uma profecia sobre a tua igreja. Oh, aleluia, Há Deus. uma